Olá, sejam bem-vindos aqui no meu canal do YouTube. Para quem não me conhece, me chamo Luciana Farias e hoje eu trouxe um tema muito pertinente, eu acredito que pode te ajudar. Aliás, vai te ajudar. Como escolher o produto certo e faturar os primeiros R$ 1.000 no digital. Tudo que eu vou falar aqui é baseado na minha experiência. Comecei a trabalhar no digital em 2017, criei mais de 50 e-books até hoje, aulas, cursos, mentorias, consultorias, desafios. Então, é uma longa jornada, né, desde 2017. Fiz aqui algumas anotações para não esquecer. Bem, como escolher o produto certo? E como faturar os primeiros 1.000 no digital? Eu sei que quando você pensa em vender alguma coisa no digital, você trava, porque você fica se perguntando, mas o que que eu vou vender? Né? Primeira pergunta. E aí eu vou falar para vocês como foi que eu iniciei nessa jornada. Então, a verdade é que muita gente fica travada porque talvez você comece a pensar naquilo que vai te fazer, vai te dar dinheiro. Só que antes de você buscar algo que vai te dar dinheiro, você tem que pensar em algo que vai solucionar, resolver o problema de outras pessoas. Então, eu acredito que lá atrás, mesmo não tendo muita experiência, eu não tinha muita experiência naquela época, foi isso que eu fiz. Comecei a pensar em alguma dificuldade que as pessoas tinham naquela época, os profissionais da minha área, e que, de alguma forma, eu poderia contribuir, poderia ajudar. E aí eu lembrei que eu havia estudado para concurso, tinha conseguido passar, porque eu estudava de forma direcionada. Então, foi a primeira coisa que me veio na mente. E aí eu pensei, pode ser algo que vai contribuir na vida de outras pessoas. E aí eu criei um grupo no Facebook, naquela época o Facebook ele era muito ativo, eu acho que hoje em dia ele já não é tão ativo, mas nós temos outras formas, né, de criar uma comunidade, de contribuir na vida das pessoas. Naquela época era o grupo do Facebook. E aí, deixa eu só ir passando aqui para eu não me perder no que eu quero falar para vocês. E aí, o que que eu fiz? Criei um grupo no Facebook, tá? Comecei a compartilhar a minha história, como eu havia conseguido passar em concurso, e compartilhei o primeiro material direcionado para concurso naquela época, esquematizado. E aí foi o primeiro produto que eu comecei a monetizar. Naquela época, eu não tinha equipe, eu utilizava aqui o canal do YouTube, mas muito pouco utilizava aqui o canal. Eu comecei, na verdade, por esse grupo, convidando, eu não lembro bem como é que eu convidava, mas eu acho que eu passava para algumas colegas, essas colegas iam passando, iam compartilhando o grupo para outras pessoas, e assim o grupo foi crescendo, porque antes de eu começar a vender, eu comecei a compartilhar conhecimento. É por isso que a primeira pergunta que tem que ser feita é: qual é o problema que eu posso resolver? O dinheiro, ele é consequência. Ultimamente eu tenho recebido, só abrindo aqui um parênteses, ultimamente eu tenho recebido muitas mensagens de colegas falando assim, eu até queria começar a vender alguma coisa no digital, mas eu não tenho esse dom para venda, não sei o que vender. Eu acredito que não precisa ter dom. Você primeiro precisa querer de verdade contribuir na vida das pessoas. É isso que tem que acontecer. Você precisa sentir isso no seu coração, de querer contribuir na vida das pessoas. O dinheiro vai ser consequência. E você escolher um produto é você se fazer a seguinte pergunta: o que que eu posso resolver? O que que eu sei fazer que eu posso ajudar outras pessoas a resolver um problema? É isso que você tem que fazer. Aí eu até coloquei aqui as perguntas, né? Você não precisa inventar, precisa resolver algum problema. Então, pega um problema que você já resolveu na sua vida. Vou te dar um exemplo. O meu problema naquela época é que eu tinha muita dificuldade de estudar os assuntos da minha área para concurso. Aí o que que eu fiz? Resumi os assuntos, deixei o assunto de uma forma mais fácil de se estudar, esquematizei. Então, esse foi o problema que eu resolvi na minha vida. E aí eu consegui estudar de forma direcionada e consegui passar em concurso. Então, esse foi o problema que eu resolvi. Qual é o problema que você já resolveu na sua vida? Pode ser que você tenha experiência na sua área de atuação, pode ser que você tenha um conhecimento, assim, mesmo na sua casa, dentro da sua casa, que outras pessoas não sabem que você sabe.
pode ser que você saiba cozinhar bastante e pode contribuir na vida de outras pessoas, ajudando as pessoas a aprender a cozinhar. Então, existem N possibilidades. E aí você pode transformar isso, como eu coloquei aqui, em um conteúdo. Pode ser um e-book, um checklist, uma videoaula, uma consultoria. O meu primeiro produto foi um e-book. Foi um e-book, depois eu comecei a criar desafios. Esses desafios eu fazia pelo WhatsApp. Então, gente, existem N possibilidades de você monetizar o seu conhecimento. E olha que eu nem estou falando na parte da graduação, que lá na graduação também eu comecei a monetizar meu conhecimento lá de outra forma, né? Tem que ser um outro vídeo para falar sobre isso. Então, eu sempre estava correndo atrás, assim, de fazer uma renda extra, porque eu sempre precisei. E aí, a alternativa que eu encontrei foi essa, porque eu não sabia fazer assim. Eu já fiz faxina, mas eu não sou uma pessoa de gostar de trabalhar nessa parte. Então, eu achava melhor estudar e vender o meu conhecimento. Eu sempre tive esse pensamento. E aí, você vai resolver um problema, vai transformar isso em conteúdo. Já te dei aqui o exemplo, tá? Que eu resolvi o meu problema na parte do estudo para concurso, criei um e-book, depois criei desafios, e depois você vai mostrar esse seu produto para as pessoas certas. Então, o que eu fiz? Eu criei uma comunidade, criei um grupo no Facebook. As pessoas que me acompanhavam no grupo do Facebook, que existe até hoje esse grupo, só que está meio parado, né? Mudei o foco, está meio parado, mas o grupo ainda existe. Começou ali com 3, 4 pessoas, aí chegou até quase 20 mil pessoas o grupo. Foi lá que tudo começou. E aí você vai. Eu estou falando aqui de um grupo no Facebook, mas pode ser que você mostre isso no WhatsApp, vai criar um grupo no WhatsApp para mostrar o que você pode ajudar as pessoas, né? Grupo no WhatsApp, pode ser no Instagram, pode ser um vídeo como esse que eu estou fazendo aqui no canal do YouTube. Então, você já vai percebendo que existem N possibilidades de você contribuir na vida de outras pessoas. O que mais? Vamos lá. Então, como foi que eu cheguei nos primeiros R$ 1.000? Nem tudo eu anotei. Hoje em dia, eu já tenho aqui, tipo, um diário que eu anoto todas as estratégias que eu já fiz nos últimos anos, mas naquela época eu não anotava, não tinha essa ideia. Mas algumas coisas eu ainda lembro. Então, você não precisa vender 1.000 vezes para fazer R$ 1.000. Olha que interessante. Se você tem um produto de 97, por exemplo, você precisa de 11 vendas para bater os R$ 1.000. Olha só, 11 vendas, aí você vai bater os R$ 1.000. E se for 197, menos ainda, tá? Então, o que você precisa agora é de clareza sobre qual problema você vai resolver. Pensa aí, o que você pode resolver? Um produto simples, as pessoas elas querem simplicidade, elas querem algo que seja direto ao ponto, elas não querem nada complicado, elas querem algo simples. Um plano de ação direto para começar a divulgar, porque aí você tem que decidir no dia que você vai começar a oferecer o seu produto. Agora, falando aqui um pouquinho da minha experiência para conseguir faturar os primeiros R$ 1.000. Eu lembro que eu sempre fazia muita oferta. Eu criava, aí eu comecei a criar o primeiro produto, depois as pessoas, você vai perceber que as pessoas, se elas gostarem do seu primeiro produto, elas vão começar a te perguntar sobre outros materiais, e aí se tiver muita gente te perguntando, você vai acabar criando outros materiais, e foi isso que aconteceu comigo. Eu criei o primeiro material, e aí as pessoas começaram a me enviar mensagem, perguntando, tem o material X, tem o material Y, e aí eu, vou criar. E aí eu ia criando, ia vendendo esse material. Então, o que eu fazia? Como o grupo estava crescendo, era uma necessidade, as pessoas elas tinham essa dificuldade em relação ao estudo, então sempre as pessoas que estavam entrando no grupo, elas estavam buscando algum conteúdo que fosse fácil de estudar, porque, como eu falei, as pessoas elas não querem algo que seja difícil, elas querem algo que seja fácil. Isso é do nosso cérebro, o ser humano é dessa forma, ele sempre vai buscar algo mais fácil para chegar onde ele quer, mais ou menos isso. Então naquela época eu fazia isso, eu criava os conteúdos de uma forma simplificada, direcionada, esquematizada, e aí as pessoas gostavam. Aí o que eu fazia? Uma oferta. Dizia, olha, os 100 primeiros que adquirirem o material X vai sair por tanto, depois dessa data o valor vai aumentar. Era isso que eu fazia. E aí, o que isso gerava? Um pico de vendas.
várias pessoas adquiriam o produto porque elas queriam comprar na oferta. Então, isso é muito bom para quando você está vendendo um ticket baixo, tá? Não é um ticket alto, é um ticket baixo, entre 27 a 97 reais, e você quer gerar ali um pico de vendas, um caixa rápido, isso é muito bom, tá? Existem, como eu falei, existem N possibilidades. E foi isso, era isso que eu fazia naquela época. Então, eu fazia muita oferta, e aí, quando eu estava para lançar o material, né, todo mundo gosta de novidade, quando eu estava para lançar o material, eu colocava essa oferta e muita gente adquiria. Eu lembro que nos primeiros meses eu comecei a vender por R$ 1.000, depois foi aumentando para 2.000, e aí chegou um período que eu já estava vendendo 4.000 por mês, e isso foi, assim, algo que foi, ao longo do tempo, foi aumentando, porque conforme eu ia vendendo, as pessoas, elas iam compartilhando com outras pessoas, elas iam falando, olha, esse material é bom, eu gostei desse material. Então, mais pessoas entrando no grupo. E, gente, isso que eu fazia, que eu estou falando, compartilhando com vocês, era totalmente no orgânico, eu não fazia investimento em tráfego, eu acredito que o grupo do Facebook nem tem investimento em tráfego. Então, acontecia isso, né? E é muito bom quando você tem pessoas ali fiéis, que gostam do seu material e que também têm resultado, porque elas vão compartilhar com outras pessoas. E aí o grupo ia aumentando, e cada vez que o grupo ia aumentando, que eu criava uma oferta e fazia um lançamento de um novo material, mais pessoas adquiriam, e iam adquirindo. E aí chegou um período que eu já estava vendendo, assim, 4.000 por mês, no orgânico. Cada oferta que eu fazia, eu ganhava 1.000, 1.500, aí eu juntava todas essas ofertas no mês, dava 4.000, 5.000 reais. Então, é possível vender, mesmo você não tendo dom, porque eu acredito que eu não tinha dom para vender, fui aprendendo com o tempo, mas você tem que resolver o problema das pessoas. Não adianta você criar um material, e eu vejo muito isso na internet, infelizmente, tem muita gente para enganar, né? Olha, pega esse material aqui, vai lá, vende, que você vai conseguir vender 1.000, 2.000, até 10.000 reais. Eu acredito que não acontece dessa forma. Você primeiro precisa se identificar com um grupo de pessoas, resolver um problema, e aí sim você vai começar a oferecer o seu material, aquilo que você sabe, tá bom? O que mais que eu tenho aqui anotado? Vamos lá. Espero estar contribuindo com vocês, tá bom? E hoje tem algo assim que facilita muito a nossa vida. Na minha época, em 2017, eu costumo, o pessoal do digital falar assim, que teve uma época que tudo era mato, né? Tudo era mato. Então, na minha época, não tinha ajuda de inteligência artificial, eu fazia tudo assim manualmente, até as vendas que eu fazia, por falta de conhecimento também naquela época, era manualmente. Se eu vendesse 100 e-books, eu enviava e-book por e-book para as 100 pessoas, né? Entrava no e-mail, pedia o e-mail da pessoa. Então, era algo assim muito manual, algo assim eu não fazia assim nada profissional, vamos dizer. O material era bom, as pessoas falavam que o material era bom, mas não era assim muito profissional. E aí, com o tempo, 2020 mais ou menos, eu descobri que tinham várias plataformas que você podia colocar o conteúdo e vender de forma automática. Nossa, facilitou muito a minha vida. Então, hoje eu utilizo o Edu, já utilizei Hotmart, hoje eu estou mais presente na Eduz, o Wi-Fi e outros também que eu já utilizei. Então, facilitou muito a minha vida. E é simples de usar, é simples de você incluir no material. Se vocês quiserem, também posso gravar um vídeo te ensinando como é que você pode colocar, incluir o material dentro dessas plataformas aí conhecidas, tá bom? O que mais? Ah, tá. Aí eu cheguei na parte de que naquela época não tinha inteligência artificial. Então, hoje, você tem a ajuda da inteligência artificial. Se você quer criar um e-book, você pode colocar lá suas anotações, ele vai te ajudar a criar um e-book super massa. Se você quer criar um curso, você vai também dar todo o direcionamento, ele vai montar para você todo o curso que você quer criar. Então, hoje nós temos essa facilidade que é a inteligência artificial. Olha que coisa boa. Faz mais ou menos 2023, faz 2 anos que eu utilizo a inteligência artificial para fazer as minhas estratégias de vendas, de marketing. E antes disso, eu lembro que eu contratava pessoas, né, ligadas ao marketing, porque eu não sabia muito como funcionava. Hoje em dia, não. Como, com o decorrer do tempo, eu fui criando essa experiência, e aí fui aprendendo a utilizar a inteligência artificial, por lá mesmo eu já consigo criar todas as minhas estratégias. Como eu falei, a IA veio para facilitar a nossa vida. Então é isso, eu vou deixar para falar em outros vídeos
sobre como faturei meus primeiros 100 mil, 250 mil, 500 mil, como é que eu utilizo a inteligência artificial para criar produtos digitais. Então, é muita informação para um único vídeo, tá bom? Se você gostou desse vídeo, deixa aqui nos comentários, gostei. Se você tem alguma dúvida, coloca aqui nos comentários. E não se esquece de se inscrever aqui no meu canal, tá bom? Então, até mais, a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau, até mais.